Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta entre o grupo. O grupo está exausto. Alguma pergunta? Alguma intervenção? Ok. Em relação ao Felipe, como é que você tem sentido e lidado com a pirataria nos games? É uma boa pergunta. Assim, a gente não está lutando contra muito pela dificuldade de lutar contra a pirataria. Por exemplo, o primeiro jogo que eu lancei que fez um pouquinho mais de sucesso, o Spooklands, que eu mostrei aí, ele teve 10 mil vendas e coisa de 80 mil downloads. E quando a gente olhava esses números, o primeiro dia quando a gente lançou, a gente estava acompanhando o número de downloads e olhando, porra, 30 mil, 40 mil, o que é isso? Estamos ricos. E aí quando chegou o reporte da Apple, era coisa de 8, 10 mil downloads pagos. E o resto era download pirata. Só que o recurso que a gente ia gastar para tentar brigar contra isso e coisa, não faz sentido nenhum, sabe? Como consumidor e como consumidor também de produtos piratas, a impressão que eu tenho é, se o cara tá baixando pirata, ele provavelmente não ia comprar, sabe? Então, pelo menos para videogame acontece isso. Então a gente foi olhar o mapeamento da pirataria e tava coisa de 90 e poucos % era da China. Só que é um mercado onde o Google Play não entra, a App Store não entra, tu precisa conhecer publicadoras de lá para isso. Então, para mim, a minha impressão quanto a isso é baixa. Joguem aí, divulguem, divirtam-se e o dinheiro que a gente puder fazer com as outras vendas, a gente vai fazer. Outro ponto de vista no videogame aconteceu de quando as plataformas se digitalizaram, assim, tinha muita venda no varejo, né, na loja. Quando surgiu o Steam, Xbox Live Arcade, plataformas de venda digital mesmo, a gente teve uma diminuição de número de downloads piratas, porque a plataforma era tão boa e tão acessível que hoje para mim é muito mais fácil eu pagar 90, 100 pila no jogo do que eu descobrir onde é que se baixa ele para não dar problema e coisas, sabe? Então, a pirataria, a gente costuma dizer que a pirataria não é um problema do consumidor, né? A pirataria é um problema de plataforma também, de distribuição também. Acho que mais ou menos isso. Okay. Intervenções, comentários, perguntas. Sem comentários, sem perguntas, sem intervenções? Tá bom, eu faço. Alex. Marcelo, você falou que viveu uma época que tinha uma Salutar, o Fernando, tudo junto. Né? Então aquela estética do Marcelo, ele apropriou isso de você, ou de você com a câmera, né, e o microfone na mão também fazer? Ou foi o inverso, ou foi todo mundo junto? Foi todo mundo junto, era um coletivo e todo mundo fazia tudo nessa época, assim, estou falando de operar VT, fazer câmera, montar, ter ideias, roteiro, dirigir, produzir, dirigir a Kombi. Então, era uma contaminação, né? Todo mundo ia... Claro que alguém desponta com mais ideia ou mais capacidade de realização, um cara que tem um olhar para a câmera, fotografia, mas ele, enfim, estava ali no jogo, né? E cada um trazia uma experiência diferente. Ele não tem nada a ver com arquitetura, ele veio da engenharia, tinha passado por Pirassununga, aeronáutica, e pelo Antunes, um grupo de teatro em São Paulo. Esse era o cabedal de conhecimento que ele trazia. Então, eu era jovem e pirava também na estética da TV Pirata. Achava aquilo ali fantástico. TV Pirata na Globo, né?
Nessa época está acontecendo muitas outras coisas ao redor do mundo, quer dizer, também eu sempre penso assim que artista é uma antena, né? Se você está captando uma ideia, a ideia é boa, dificilmente ela vai surgir só na sua cabeça naquele momento. O próprio desenvolvimento tecnológico levava as pessoas a fazer coisas que tinham a ver, que tinham uma certa sintonia. A Júlia falou os repórteres abelha, né? Mas a CCTV canadense também já estava fazendo isso. Tinha o tal do Max Headroom, que era um personagem de uma ficção, que era um vídeo repórter. Então, quer dizer, o surgimento da camcorder propiciou isso, né? Eu não inventei esse negócio. Eu via camcorder como outras pessoas viram e falaram, não precisa sair mais 2 para a rua, saiu um só, né? Então, todo mundo ali se contaminava, né? Tinha troca de experiência e você ia... E cada um também despontava. O Taz era um cara que gostava de ficar na frente da câmera. Quase ninguém queria muito ficar na frente nessa época. E ele tinha esse lado, tinha vindo do teatro, ele gostava de fazer a performance. Então ele fez vários personagens, o Varela foi um deles. Agradeço muito a geração de vocês, agradeço bastante. É que eu só falei que eu faço grafite, mas como eu te disse, tem a produtora, a independente de vídeo, depois eu passo para quem quiser ver, tá, o canal online. Só fazer uma pergunta. Vocês vão passar os nossos endereços para nós todos, ou a gente já tem isso? Né? Porque é legal, né, que a gente teve aqui uma troca, assim, um quer achar o outro, depois isso começa essa contaminação aí também do trabalho de um sobre o outro. Né? Só aproveitar essa deixa, a Andrea indo para o restaurante falou, a gente podia então pensar aqui no Tela e fazer uma semana ou 3, 4 dias um ateliê de teatro. Aí depois falamos Patrícia, agora Pedro. Então está aberto para todo mundo a proposta de ideias para usar o espaço do Tela, né? E a gente vai mandar para todos os endereços. Quem queria falar? A Lucena. Eu quero perguntar para o Felipe, né? Há uns 5, 6 anos atrás... Fala mais alto. Oi? Fala mais alto. Há uns 5, 6 anos atrás teve um certo frenesi em cima de um jogo online, eu não lembro o que ele chamava Unreal, não sei, que você conseguia, no começo de usar dinheiro, jogo, tinha uma coisa meio de situação real de vida, e tinha uma live. Ah, sim. Eu não consigo lembrar agora exatamente do nome do jogo. Second Life? Isso. Então teve uma certa aposta em cima disso aí, que isso aí ia render aquilo, acho que não rendeu, né? Foi uma coisa meio frustrante. Eu queria saber do que você está inserido no mercado, o que você acha que agora tem uma expectativa em cima da realidade virtual e o que naquele jogo era promessa, ou seja, de usar dinheiro, as pessoas gastando, hoje em dia já é uma realidade. Então o que você acha que vai acontecer e o que vai funcionar para você? Tá, legal. Pois é, o Second Life, ele do que eu sei dele, ele funcionou, mas num nicho específico, assim. Eu acho que ele estava um pouco à frente do tempo dele, do que ele tentou fazer. Então, ele era um tipo de coisa que eu acho que vai surgir bastante com realidade virtual agora, que é um meio campo aí entre videogame tradicional e só o uso da plataforma digital, visual, como para colocar o usuário num lugar. Por exemplo, realidade virtual hoje a gente tem como experimentos assim, já tem talk show que você coloca o bagulho lá, o óculos, e você está sentado no talk show olhando os entrevistadores e trocando ideia com eles. E eles fazem como se fosse um talk show normal, só que a hora que alguém falar, tipo, pois é, e aí, lá quando eu fui para Paris, ou quando eu desenvolvi tal jogo, o cara transforma o ambiente no lugar aquele, e você está no outro lugar.
De repente a conversa não está mais no palco, está no meio de Paris ou no meio do jogo do cara. E isso não é um videogame, não é um jogo, mas é uma experiência virtual, um negócio novo que eu acho que vai surgir muito. E o Second Life estava fazendo isso tipo em 2004, sabe? E sobre esse lance de usar dinheiro e tal, aí não fazendo um julgamento de se eu acho que isso é bom ou é ruim, porque tá acontecendo, mas a moral é que de um lado tu democratiza o jogo, o software, porque ele é de graça para baixar, para começar. Mas se tu quiser ter uma experiência mais customizada, no Second Life o cara comprava roupa, comprava calça, comprava jeitos de andar, porque aí você tinha teu boneco normal, ele andava meio paradinho, mas aí botando uma grana em cima a pessoa rebolava ou andava de um jeito mais interessante. E o pessoal gastou muito dinheiro com isso, sabe? Porque era uma forma de expressão digital para um povo que estava, os amigos deles estavam lá, as pessoas que eles conheceram. Eu andei com uma moça de Uber esse ano, ela falou, você trabalha com jogos? Sabe que eu jogo muito um jogo só, que é o Second Life. Ainda existe? E ela tá lá jogando ainda porque a comunidade que ela criou com aquilo lá, os amigos que ela fez ainda estão todo mundo lá, sabe? E até tinha uma foto do Second Life aqui que eu mostrei, que era do Archeogaming. O pessoal está muito voltando para o Second Life para ver o que o pessoal construiu lá e coisa que agora está abandonado. Daí tinha uma foto de um campus abandonado, era uma escola. Tu fazia cursos dentro do Second Life, só que agora, como ninguém mais usa, tem uma escola abandonada dentro do Second Life, sabe? Acho que eu mais tangenciei do que respondi qualquer coisa aqui, né? João, você não quer vir aqui? Vou falar, mas é sobre os jogos também. Eu vi rapidamente, eu não vi a aula de vocês, mas eu vi o momento que ele apresentou um jogo entre uns dos outros, que era, que me chamou a atenção, que é aquele jogo onde o esforço do jogador era de evitar o conflito, né? Ou evitar a luta, né? E tal. E aí eu fiquei pensando algumas coisas. Por exemplo, você falou que fez o jogo porque você jogava qual era o Pokémon, e tem uma coisa mais afetiva, mas aí o que acontece com esse jogo? Existem outras experiências desse tipo? Onde é que esse jogo circulou, se ele circulou ou não? E assim, eu acho que isso de fato pode ser um jeito de pensar o game, e que isso pode contaminar, isso pode, né, ampliar esse tipo de pensamento do game. Legal, eu estava querendo que alguém fizesse essa pergunta porque não dava para colocar no meio. Como é que é? Cara, acontece o seguinte, agora tá mais tá mais aberto para se desenvolver jogos, então tem muito estúdio independente aparecendo, muito equipe de 2, 3 pessoas tentando fazer justamente esse tipo de coisa. Por que eu falei lá antes, eu falei que o videogame ainda está meio que na adolescência dele, assim, porque da forma como ele funciona e pelas convenções, pelos gêneros que se criaram e coisa, fazer um jogo sem conflito, sem violência, não é um problema simples. Ele não é uma questão de vontade. Se você conversar com outras pessoas na indústria, está todo mundo com essa vontade. O problema é como você resolve isso numa mídia que é baseada em interação, em ação, que tem histórico de xadrez, de Go, de esporte, que são todas simulações de conflitos, num lugar digital que, por um lado, apresenta essa possibilidade de contar uma história de uma forma que não seja só um embate, mas por outro lado ainda está preso, as interações ainda estão presas a isso, você precisa resolver um problema, você precisa vencer o outro. Então,
É legal ter perguntado isso. Eu estou publicando um texto, eu tenho uma palestra sobre isso que eu comecei a dar ano passado, e eu estou publicando um texto domingo agora sobre essa questão aí, porque eu acho que é uma coisa que toda a indústria está se perguntando, só que tem muito eu mostrei o Dead Dragon Cancer, que é do pai que tem um filho com câncer e coisa. Tem bastante jogo desse tipo aparecendo assim, só que são jogos que, por não conseguir resolver direito esse problema da interação, do que você faz se não mata alguém, são jogos que eles são mais sobre você anda por um ambiente e vê uma história, ou você vai nos lugares e escuta e assiste. Então eles estão quase mais próximos do cinema do que realmente aproveitando a interação, o jogar como base daquilo. E os jogares e as interações para coisas não violentas, não combativas, a gente não tem respostas para isso. A gente não sabe, o jogador aperta o botão e faz o quê, então? Mas aí uma coisa, o pensamento colaborativo, ou posicionando, vamos dizer, o pensamento competitivo, isso está na roda, isso está sendo discutido? Sim. Tem bastante jogo que tem a cooperação como mote, só que aí costuma ser uma cooperação contra o jogo. Então junta uma equipe de jogadores ou junta um grupo para fazer uma aventura, só que eles precisam vencer o jogo. Então o jogo está lá em forma de um dragão, um negócio que precisa de 5, 6 caras para matar eles. Eu estou sendo meio simplista para criticar o videogame aqui, porque tem bastante coisa surgindo. Então tem jogo de fotografia, tem jogo de grafite, mas essas outras possibilidades de colaboração e coisa não estão tão bem resolvidas quanto o combate e o tiro foram resolvidos já, sabe? Tem um exemplo bem bom que eu mostrei aqui, foi o Minecraft, que lançou em 2009, por aí, bombou. Quem tem criança hoje deve conhecer o Minecraft. E ele é sobre construir. Então, o jogo você está num mundão feito de bloquinhos, como se fosse Lego, e qualquer coisa que você bater naquilo, você vai tirar, pegar um bloco e pode colocar em outro lugar. Então você soca uma árvore para pegar madeira, aí depois constrói uma picareta para pegar pedra e fazer uma casinha de pedra. E esse é super colaborativo. Tem uma comunidade gigantesca jogando isso e criando lugares, criando espaços, muito entre crianças também. Só que ele também, o momento em que ele vira jogo é quando ele fala, e você precisa construir sua casa porque vem um monstro de noite e vai pegar se tu não construir a casinha, sabe? Então ele põe um elemento de tensão para te levar a engajar com o jogo. E, enfim, as respostas que a gente tem ainda estão muito próximas dessas, assim, mas tem nego tentando para tudo que é lado, assim, no mundo inteiro, sabe? Não sei se eu respondi. Bom, eu ia dizer uma última pergunta, se alguém quiser, porque o nosso tempo está um pouco estourado. Alex, pode? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para os diretores. Vendo as possibilidades que o Felipe está falando, que o jogo traz, e pelo fato do jogo ser você ter um diretor também, né, que praticamente é um cinema animado, interativo, não dá por ser também uma coisa nova, por exemplo, o Machado de fez documentários, você que já está no cinema nacional, não surge uma vontade ou uma coisa assim de fazer não exatamente um videogame, de jogar ali numa plataforma, mas uma coisa interativa, onde você pode ter não um alcance, mas essas possibilidades, por exemplo, de vários finais, de ter uma falta de controle às vezes, uma coisa meio randômica, assim, que pode trazer uma coisa diferente, né? Fora um pouco do que você está planejando. Quem quer responder primeiro? É curioso isso, né? Uma das minhas fantasias primordiais assim, em relação ao cinema é que eu gostaria de fazer filmes para serem sonhados e não para serem vistos, né? Então a perspectiva primeira era essa, eu ficava me envolvendo
nessa possibilidade, assim, pensando sobre ela e tal. E aí eu até dei um depoimento ontem em relação à tela, né, que eu sinto que quando você define, né, algo numa tela e você cria identificação por associação mesmo, você gera uma vontade na pessoa de atravessar aquele quadro e ir para o lado de lá, né? Eu sinto isso com muita força, muito natural. E hoje tem se falado muito na realidade virtual, né? Eu fiz alguns testes, vi algumas coisas e de games, mais de games, né? E que é realmente impressionante. Você está imerso ali naquele processo, vivenciando aquele universo mesmo. Então, isso o tempo inteiro. Eu tenho um projeto, tenho 2 novos projetos. Um deles, ele dialoga com essa coisa dos sonhos lúcidos, né? Que é uma parada que as pessoas buscam ganhar consciência de que estão no sonho e passam a controlar a experiência dentro do sonho. Viram diretor do sonho. Então, uma dessas minhas próximas histórias é sobre isso, sobre esse universo. E eu fico o tempo inteiro atento para ver como é que eu transporto o game para isso para o game, né, e dialogo de fato. Ainda é um universo muito distante e desconhecido para mim, que eu venho querendo me aproximar. E um outro aqui em Brasília, inclusive, sobre corrida de automóveis aqui, que esse deve ser meu próximo filme, baseado um pouco na história da cidade, né? As pessoas dizem que aqui as pessoas têm cabeça, corpo e rodas, né? E teve Nelson Piquet, que cresceu, que aprendeu a pilotar aqui, se tornou tricampeão mundial de Fórmula 1, vários outros casos. Então isso se mistura um pouco. E eu vi ele agora mostrando o game, um cenário a ponto de eu atacar. E o tempo inteiro pensando nisso, não tem como escapar. Não. Na verdade, assim, tenho trabalhado com documentários principalmente musicais. Então, tem um documentário, tem uma situação nos anos 40, tem várias situações muito ricas na música do Brasil nos anos 40. Então, eu tenho pensado em fazer animadoc para poder fazer esse documentário sobre a situação musical específica dos anos 40. Como não tem o acervo, o arquivo, eu pensava em fazer em animação, mas como documentário. Uma coisa que... E do outro lado, também indo para a música, tenho pensado em algumas coisas que têm a ver com a essência musical e tal. E uma delas é sobre o assovio, assobiar, né? Uma coisa que está num limite entre uma atitude musical e um pouco, como dizer, vem de dentro, uma coisa assim, um pouco espontânea e que não é de profissionais e tal. E a maneira de fazer isso está aparecendo como uma espécie de instalação que é performance e tal. Então, para fazer coisas ao vivo também, né? Não mais só a tela, mas levar para o ao vivo e tal. Então, mas sobre jogos, acho que talvez... O conceito do jogo, de você dirigir algo que tem vários caminhos, pode te levar a vários lugares. Não exatamente precisa ser um jogo, mas onde você tem essa... O que ele disse aí, né? Esses jogos novos aí, que são super impossíveis, né? Como dirigir um jogo, vamos dizer assim. Não. Me aflige um pouco. Acho que eu sou meio linear, analógico, me aflige um pouco a ideia de muitos caminhos. Acho que eu quero pegar um caminho um pouco fundo. Então, se desculpe, eu não queria te decepcionar. O Marcos pediu para um último comentário, depois a gente vai passar a palavra para o Telmo. Só um outro comentário em relação a isso, que enfim, que é determinante, né? Como o meu estudo, o meu experimento está sendo na tela de cinema e a relação com o público e entender um pouco o que está por trás das questões do gênero, né, cinematográfico,
e tal. Tem algo que eu estou focado nesse momento, que é a história baseada em um protagonista que está enfrentando um problema principal, né? Eu abandonei, do ponto de vista da narrativa, o entendimento, a compreensão do multiplot, né, desse processo, para ir fundo nisso, até me satisfazer do ponto de vista de estar integrado a esse tipo de narrativa. Aí depois disso eu vou olhar para outros lados.